Este trabalho será apresentado por Ana Luísa, Ana Paula, Amanda, Augusto e Daniele. CRISPR, Metodologia de Edição Gênica, Biotecnologia e Estratégias Terapêuticas. Genética é a ciência que estuda a hereditariedade, ou seja, a transmissão e a expressão dos genes nos organismos ao longo das gerações. Desde os primórdios, os indivíduos buscaram entender como as características dos pais poderiam ser transmitidas para seus descendentes. As primeiras especulações foram desenvolvidas por estudantes gregos antigos e algumas dessas teorias foram aceitas por séculos. Por volta de 410 a.C., Hipócrates propôs a ideia da pangênese. Segundo essa teoria, o corpo seria capaz de reproduzir partículas de todas as partes do organismo que eram direcionadas para as células germinativas e transmitidas no momento da reprodução. Darwin iria adotar essa mesma hipótese muitos séculos depois, tendo a pangênese permanecido como a única teoria geral de herança de características até o final do século XIX, quando Gregor Mendel estabeleceu pela primeira vez os padrões de hereditariedade. Gregor Mendel, em uma série de experimentos com ervilhas verdes, descreveu o padrão de herança de forma estatística, observando que os traços eram herdados como unidades separadas, os quais hoje conhecemos como genes. Entretanto, Mendel não tinha conhecimento da natureza física dos genes. Em 1950, Watson e Crick desenvolveram um modelo revolucionário da dupla fita de DNA, mostrando que a base física da informação genética eram os ácidos nucleicos. Já em 1970, pesquisadores descobriram uma série de enzimas que possibilitavam separar os genes em locais predeterminados ao longo da molécula de DNA e inseri-los de volta de forma reprodutível. Todos estes avanços nos estudos da genética prepararam o cenário para o surgimento da engenharia genética, e a partir de 1980, a terapia gênica foi contemplada pelos cientistas. A habilidade de fazer modificações pontuais no genoma humano tem sido o objetivo da medicina desde o conhecimento do DNA como unidade básica da hereditariedade. Entende-se terapia gênica como a capacidade do melhoramento genético por meio da correção de genes mutados ou modificações sítio-específicas que tenham como alvo o tratamento terapêutico. Quando pensamos em inovações no campo da ciência biológica, é comum associarmos ao desenvolvimento de novas tecnologias e métodos. No entanto, o método que revolucionou a terapia gênica não é novidade, surgiu como uma forma de evitar a infecção por bacteriófagos em determinadas bactérias. Trata-se do sistema CRISPR, cujo uso é diversificado, sendo aplicado não só como terapia gênica no tratamento de doenças de diversas origens, como também em processos de otimização na agricultura e na pecuária. Baseada no sistema imune adaptativo de procariontes, a técnica CRISPR viabiliza a edição de sequência de DNA-alvo específica do genoma de qualquer organismo. A utilização da metodologia de edição gênica CRISPR na biotecnologia e estratégias terapêuticas serão abordadas neste trabalho. CRISPR é um acrônimo em inglês cuja tradução é repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas. No genoma da bactéria Escherichia coli foi identificada uma região na qual uma sequência repetida sem função conhecida era intercalada por uma sequência altamente variável de origem extracromossomal, uma memória imunológica contra fagos e plasmídeos, dando início ao então desconhecido sistema CRISPR. O que realmente são as repetições palindrômicas curtas agrupadas e regularmente interespaçadas, conhecidas como CRISPR? São pequenos segmentos de DNA com 20 a 40 nucleotídeos de comprimento que são palindrômicos, ou seja, quando os nucleotídeos forem lidos, será a mesma sequência não importa onde comece a leitura. Esses pequenos segmentos se repetem e no meio deles existe o protoespaçador, ou espaçador de DNA, que são regiões de DNA não codificantes. Esse espaçador é importante pois corresponde exatamente ao DNA invasor e é de extrema importância no funcionamento desse sistema. Associado a CRISPR, existem as proteínas Cas, uma endonuclease ou enzima associada a CRISPR que atua como uma tesoura molecular para cribar o DNA em um local específico. CRISPR e Cas trabalham juntos para analisar o DNA invasor e ativar um sistema para cribar esse DNA, tornando-o inativo e impedindo sua reprodução. Nesse processo, os genes Cas são transcritos e traduzidos nas proteínas Cas, capazes de cribar o DNA. A sequência CRISPR é transcrita, se tornando o RNA-seR. Após identificar o DNA invasor, o RNA-seR se conecta a uma das fitas duplas, permitindo que a proteína Cas corte a fita, inativando-o. Esse sistema também funciona quando não se tem o espaçador de DNA correspondente para servir de base de identificação. Nesse caso, a proteína Cas1 cliva diretamente o DNA invasor e acopla esse DNA no DNA da célula, virando um novo espaçador de DNA que é introduzido à extremidade proximal, próximo à sequência líder, que geralmente apresenta-se rica em adenina e timina. O sistema CRISPR-Cas9 ganhou reconhecimento devido a duas cientistas, Jennifer Doudna
e Emmanuelle Charpentier, que ganharam o Prêmio Nobel de Química por pesquisarem o sistema CRISPR das bactérias Streptococcus pyogenes e uma forma de alterar o DNA a partir desse sistema. Essas bactérias têm uma única proteína Cas, a Cas9, que possui o RNA-CR e mais uma fita de RNA, o RNA tracer, servindo como apoio para o RNA-CR se conectar na Cas9. Esses cientistas, então, resolveram criar uma Cas9 que juntava o RNA-CR ao RNA tracer, virando uma única unidade de RNA guia. Isso possibilitou usar qualquer sequência de RNA para cortar ou editar a parte do DNA-alvo. O processo de clivagem do DNA por CRISPR-Cas9. Cientistas introduzem o complexo Cas9-RNA guia em uma célula, onde se associa e se dissocia aleatoriamente com o DNA. Cas9 reconhece e se liga ao motivo adjacente do protoespaçador, PAN, uma sequência de 3 nucleotídeos que, em humanos, é abundante em todo o genoma e ocorre aproximadamente a cada 50 bases ou menos, o que explica a utilização dessa técnica para atingir quase qualquer gene do organismo. Depois de se ligar a um PAN, o Cas9 desenrola a dupla hélice do DNA. Se o DNA naquele local corresponder perfeitamente a uma sequência de cerca de 20 nucleotídeos dentro do RNA guia, o DNA e o RNA correspondentes se ligarão por meio do emparelhamento de bases complementares, que muda a estrutura tridimensional da Cas9 e ativa sua atividade de nuclease. Cas9 cliva ambas as fitas de DNA em um local acima de PAN. Enzimas reparam a quebra de DNA, processo sujeito a erros que podem levar a mutações, inativando um gene. O uso desse mecanismo é uma grande inovação no campo da engenharia genética. Já estão sendo testadas várias combinações para alterações gênicas. Por exemplo, quando a Cas9 cliva o DNA, ao tentar consertar, a célula acaba causando uma mutação, inativando o gene desejado. É possível desativar a clivagem da Cas9 associando-a a uma enzima. Assim, a Cas9 é capaz de transportar essa enzima para certa sequência do DNA, mutando nucleotídeos específicos. Também é possível desativar a sua clivagem e associar a outras enzimas, aumentando a expressão de certo gene ou bloqueando sua leitura. Associando a compostos fluorescentes, é possível ver onde certas sequências de DNA se localizam nos cromossomos. Essa nova tecnologia, CRISPR-Cas9, possui uma incrível precisão para ler e editar o genoma humano com baixo custo, o que é bastante interessante para uma tecnologia de edição genética. Dessa forma, ela vem se provando ser revolucionária e despontando um imenso potencial para a pesquisa e para a medicina. Além disso, ela se apresenta em um cenário interessante, onde engloba o seu baixo custo, a sua fácil programabilidade, a sua ampla aplicabilidade e a sua alta especificidade, o que abre assim um caminho para uma verdadeira revolução genética. A CRISPR-Cas9 já está disponível comercialmente para ser utilizada em diferentes organismos e diversos alvos genéticos, além do desenvolvimento de novas pesquisas, devido às suas possibilidades criativas de aplicação. Autodestruição de superbactérias. Cientistas já conseguem editar alguns genes de vírus no intuito de que eles, ao infectar as bactérias, as conduzem à autodestruição. A redução da fertilidade em mosquitos transmissores de doenças. Já é possível rastrear os genes responsáveis pela fertilidade de mosquitos, e dessa forma realizar diversas mudanças genéticas a fim de controlar a maneira com que esses genes são transmitidos de um mosquito para outro e limitando assim a propagação de doenças endêmicas, como a dengue e a malária, na luta contra o HIV. Usando a CRISPR, alguns cientistas já conseguem eliminar o material genético tanto do vírus em infecções mais agudas quanto em infecções mais latentes. Destruição de células cancerígenas utilizando aquela técnica de recortar e colar o DNA. A produção de biocombustível, o que já sai do meio médico e entra no meio sustentável. Por meio da tecnologia CRISPR, já é possível estimular algumas algas para que elas produzem 2 vezes mais materiais biocombustível do que as algas selvagens. Dessa maneira, foi possível notar que a CRISPR já beneficia o mundo, mesmo existindo há meia década. Com avanços em pesquisas dessa área, será possível erradicar milhares de doenças genéticas, como o daltonismo, doença de Huntington, entre muitas outras. Hoje, inúmeros projetos já se encontram em andamento, dentre os quais nós podemos destacar os presentes nos seguintes artigos: a CRISPR atuando na cardiologia,
no câncer de pulmão, na diabetes e na distrofia muscular. Quando falamos de edição gênica como um método terapêutico nos seres humanos, levantamos muitas questões acerca dos riscos que essa técnica pode representar para a vida e suas implicações morais sobre a sociedade. A necessidade de haver um diálogo amplo sobre CRISPR na edição gênica se relaciona diretamente a fatores como a desigualdade social e econômica mundial, a qualidade de vida de gerações futuras e a banalização dessa prática. O acontecimento que marcou a discussão ocorreu no dia 26 de novembro de 2018, quando o pesquisador chinês He Jiankui anunciou que havia modificado o código genético de embriões de forma que eles pudessem ser resistentes a infecções por HIV. Esses embriões foram implantados e deram origem a duas gêmeas, Lulu e Nana. Jiankui foi duramente criticado pelo feito, pois limites bioéticos ainda não haviam sido plenamente estabelecidos para que houvesse a prática da edição gênica em embriões que seriam implantados. Até então, a edição gênica em humanos havia sido utilizada apenas para fins de pesquisa. Além disso, foi descoberto que o gene alterado para a resistência ao HIV, o gene CCR5, desempenha funções no combate de outras infecções no corpo humano, como a gripe. Consequências desse experimento estão diretamente relacionadas à profundidade das informações disponíveis sobre o genoma e o funcionamento do DNA. De acordo com um artigo publicado na revista Nature pelo cientista americano Jay Chandray, o conhecimento que temos é de apenas 2% do genoma. Diante disso, existe a necessidade de avaliação dos benefícios da edição gênica frente aos resultados ainda desconhecidos que tais mutações podem gerar e de que forma elas podem influenciar a evolução da espécie humana. Outro ponto importante em debate é de que forma essas mutações genéticas podem fomentar as desigualdades em sociedade com a criação de seres humanos geneticamente mais resistentes em uma posição de destaque em detrimento daqueles que não são. Esse cenário é abordado em filmes como Gattaca, produção de 1997, na qual a hierarquia da sociedade divide a população em pessoas válidas, que são modificadas geneticamente, e inválidas, frutos da reprodução natural. Mais do que isso, questiona-se também a quem a modificação genética seria direcionada, e se pessoas de todas as classes teriam acesso, independente de sua condição econômica ou social. Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Of genetic engineering to choose the gene. Welcome to Gattaca. Sobre esse tema, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, estabelece que nenhuma pesquisa ou aplicação de pesquisa relativa ao genoma humano, em especial nos campos da biologia, genética e medicina, deve prevalecer sobre o respeito aos direitos humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade humana dos indivíduos ou, quando for o caso, de grupos de pessoas. Outros pontos norteadores vieram da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que publicaram em 2017 um trabalho intitulado Editando o Genoma Humano, Ciência, Ética e Governança, no qual fazem uma série de recomendações sobre o tema, entre as quais está o equilíbrio de possíveis benefícios da edição gênica com os riscos que ainda não podem ser calculados. Diante dos aspectos abordados, é importante reiterar e discutir alguns pontos sobre a CRISPR-Cas9. O sistema CRISPR-Cas9 apresenta algumas vantagens frente a outros métodos de edição gênica. Ao contrário das nucleases dedos de zinco e do efetor tipo ativador de transcrição nucleases, a CRISPR-Cas9 não requer engenharia de proteína para cada gene que está sendo adicionado. A especificidade do alvo depende da formação de um complexo de ribonucleotídeo e não do reconhecimento de proteína. É importante reiterar também que a tecnologia de CRISPR-Cas9 expandiu a capacidade de manipular genes em razão de seu baixo custo, fácil programabilidade, alta especificidade, entre outros fatores. E muitos cientistas reconhecem seu potencial para ajudar na compreensão e tratamento de doenças. Um grande foco de pesquisas futuras para a melhoria do CRISPR-Cas9 será a busca por diminuir possíveis efeitos fora do alvo, fenômenos que geram mutações indesejadas em locais aleatórios. Outro foco para pesquisas futuras é também a otimização dos métodos de entrega que evitem efeitos genotóxicos, entre outros fatores. Outro ponto a ser considerado é a avaliação da necessidade de utilização da técnica de CRISPR-Cas9 frente aos possíveis efeitos desconhecidos que as mutações ocasionadas podem gerar, em vista que muitos dos genes têm funções ainda desconhecidas. Ademais, é de grande importância que os aspectos éticos relacionados a CRISPR-Cas9
sejam discutidos, obedecidos e regulamentados, de modo que se considere o respeito aos direitos humanos, liberdades individuais e coletivas, além de considerar o potencial dessa técnica para o tratamento de doenças. Referências utilizadas para a realização do trabalho.